Boa noite, boa noite. Já já vamos começar mais uma live aqui sobre produtividade. Como fazer o dia caber em 24 horas. Super legal o tema. Daqui a pouco chega a convidada, a Débora, que vai falar sobre produtividade para a gente, que é fundamental hoje, né? Principalmente para nós mulheres que temos mil e uma funções, né? Daqui a pouquinho a Débora já entra. Boa noite, pessoal. Oi, Paty, tudo bem, querida? Tudo bem? Oi, Débora. Tudo bem? Seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Olá, obrigado. O prazer é meu. Muito obrigada pela disponibilidade. Vou convidar a turminha aqui, que o povo está meio devagar, não entrar ainda. Vou passar um aviãozinho. Pessoal, chama no aviãozinho aí a turma, por favor. É o frio, Márcia. Tá muito, não tá, Débora? Aqui onde eu tô tá Meu, bem frio. aqui em Curitiba tá frio também. Ah, você tá em Curitiba? Curitiba é sempre muito frio, né? Ai, Deixa eu convidar a turminha aqui. O pessoal já está é. chegando. Deixa eu passar aqui os aviõezinhos também. Pera lá. O tema é Povo que bem pre... bom pra gente conversar. Começar a semana falando dele, né? Nossa, e o povo aqui precisa, viu? Precisa, viu, Débora? Porque fazer caber tudo que a gente tem que fazer dentro de 24 horas não é fácil. A mulherada, principalmente, está Tanto com uma. mulher quanto homem. Tanto mulher quanto homem. Por quê? Porque as tuas 24 horas são iguais às minhas 24 horas. Ninguém tem mais um minuto nem a menos nem a mais. Exatamente. Só que eu vou te contar, viu? As mulheres com filhos, muitos homens ainda não entenderam que precisam também cuidar do lar, dos filhos, né, Débora? Então acaba ficando uma demanda a mais Ajudar. para as mulheres. Concordo plenamente. Que bacana. Quem aqui anda E procrastinando que não tem tempo para fazer nada, né? porque a gente começa a dividir, a gente precisa dividir as atividades, compartilhar sempre, porque aí a Sim, gente começa a aproveitar. Porque tanto homem quanto mulher, a gente precisa estar junto, né? A gente casa para sim, ficar junto, ou a com gente vai certeza. morar junto para ficar junto. E aí tem que dividir tudo. E agora você reparou, Márcia, que a gente está trabalhando mais em casa, né? Sim, E isso é agora maravilhoso, né? sim, e começa a ver que as pessoas estão tendo dificuldade, pelo menos aqui, né? E as pessoas têm muito me procurado, porque elas estão tendo dificuldade de relacionamento, porque estão ficando muito tempo juntos, coisa que não Ah, com ficavam. certeza. Nem marido e mulher tanto tempo junto, que não é o meu Com caso. Eu sempre certeza. trabalhei com, sempre, não, faz muitos anos que eu trabalho com meu marido. Mas os filhos também estão ficando em casa. Olha a Sim, bagunça que virou a família. sim. E Uma aí, o loucura que mesmo. acontece? As pessoas não aprenderam a dividir o tempo delas. Né? Tempo Exatamente. do quê? Tempo que antes elas tinham que sair para ir trabalhar, hoje não tem mais. Então, aquela desculpa de contar historinha para ela, eu tenho que trabalhar, tenho que sair de casa para trabalhar, eu tenho que pegar trânsito. Hoje não tem mais. Não tem mais nada disso. Agora, eu tenho tempo de ficar em casa. Aham. Você, vou te perguntar uma coisa, você sempre, ou alguma vez você já quis falar assim, eu quero ficar uma semana inteira em casa. Você já pensou nisso? Sim, eu, para te falar a verdade, eu sempre fui muito livre, eu sempre gostei muito de viajar, rodar. Então, assim, o estar em casa para mim hoje se tornou uma coisa nova, uma novidade. Eu estou amando, confesso que eu estou amando, mas não nunca foi o que eu sonhei para mim, trabalhar em casa, entendeu? Bem diferente, né? Olha aqui, ó, a Maria Fabiana, ela colocou assim, ó, saber administrar o tempo com filho, marido e trabalho não é fácil mesmo. Não é fácil, por quê? O que que acontece? A primeira coisa que quando a gente ficou em casa, eu comecei eu não gosto de falar de pandemia, porque pandemia é uma palavra feia, né? É uma Sim, é palavra forte, né? pesada. A gente fala quarentena, né? O que que eu tenho aplicativo para tudo. Então vamos lá, quer ver quantos dias que eu tô aqui? Vamos ver. Você usa o aplicativo 365 para saber quantos dias e você anotar as coisas? Você usa esse aplicativo? Não, não uso. Então, esse 365 você não precisa calcular. Eu estou na minha pandemia há 112 dias. Ó. Caramba, que legal, já marca tudo.
Sim, você não precisa usar a cabeça para, né? Para que eu vou ficar Sim, fazendo conta, essas coisas? Então, eu tô de quarentena, eu entrei no dia 17 de março. Há 112 dias, a gente ficou em casa, marido, filha. E no começo, o que que acontecia? A gente estava meio... Porque ela também estava na casa dela. Então, sim. eu tinha que respeitá-la. Aí, nós dividimos o serviço de casa. Eu fiquei com uma parte, meu marido com outra parte, minha filha ficou com outra parte. Aí pronto, ficou claro. Nós dividimos as responsabilidades. E aí acabou o Maravilhoso. problema. Por quê? Porque quando não se tem uma conversa clara com as pessoas que a gente tem em casa, ou levando isso para a empresa, é a mesma coisa, no seu trabalho, em qualquer relacionamento, quando você não deixa claras as suas responsabilidades, as suas atividades, aí começam os conflitos. Aí Com começa a certeza. tua... E trazendo isso para a gestão do tempo, por que que as pessoas não conseguem fazer caber o dia em 24 horas? Porque ela não tem clareza do que ela precisa fazer no seu dia. Ou, Exatamente. né? Então a gente começa tudo trazendo para a clareza do que você precisa fazer. Ô, Vamos lá. Débora, mas se apresenta aí primeiro pra gente. Conta aí pra gente um pouquinho como que você trabalha, de onde você é, de onde você está falando. Eu sou Débora Diego, eu sou empresária, sou especialista em gestão do tempo e produtividade. Eu sou de Bacana. Curitiba, essa cidade maravilhosa, gelada, que faz às vezes os 4 tempos no mesmo dia, mas eu já tenho uma boa caminhada nesse nosso trajeto aqui. Eu tenho prazer em ajudar as pessoas a se transformar no Que quê? ó, Fazer vocês, ajudar vocês no bem mais precioso que vocês têm, que é o seu tempo. Eu com pergunto certeza. para você assim: quanto tempo tem o tempo? E vocês têm tempo para vocês, que são as pessoas mais importantes na sua vida? E é isso que eu adoro fazer. E as pessoas, depois que conseguem ter tempo para ficar com você mesma, com a sua família, ter tempo livre, porque ter tempo com resultado é o que importa na sua vida. É isso que eu faço. Exatamente. Muito bom. Porque eu vejo tantas pessoas assim que falam que não tem tempo, mas quando você vai avaliar, uma boa parte do tempo ela está procrastinando, na verdade, né? Do que realmente fazendo alguma ação que vale a pena dentro do que ela tem como objetivo, né, Débora? Mas o procrastinar, às vezes, não é culpa dela. Sabe que às vezes a gente fala assim, ah, aquela pessoa é procrastinadora, aquela pessoa ela é desorganizada, aquela pessoa ela é... Mas a procrastinação não é o problema. O problema é outro. É um problema um pouquinho mais embaixo. Às vezes ela não sabe fazer. Falta um pouquinho de um método para ela, mas eu tenho um método, inclusive, meu método se chama Como Fazer Seu Dia Caber em 24 Horas. E ter o controle da sua vida na palma da sua mão. Por quê? Porque as pessoas falta clareza para elas. Nós começamos a falar do quê? De clareza. E isso é a coisa mais simples que tem. E é tão simples a pessoa fazer as coisas que elas gostam de fazer com prazer. Às vezes as pessoas estão buscando uma coisa que é difícil. Você tem que fazer as coisas que você gosta, que te dão prazer, e não pegar aquelas coisas prontas. Você precisa fazer isso, você tem que fazer isso. A pessoa não vai fazer. Vai ser Sim. difícil para ela. Então, o que eu sempre falo? E isso vem, eu fui atleta, fui bailarina, fui professor. Minha primeira formação é educação física. Depois eu fui para a área empresarial e eu já fui vice-presidente do Conselho Nacional da Mulher em Brasília. Eu tive uma empresa, fui vice-presidente por hoje, mais de 19 anos, de uma empresa que a gente teve 300 funcionários, a gente viajou o mundo já nos congressos que a gente fazia. Então, eu tenho uma vasta experiência. E eu tive que administrar tudo isso. Imagina, eu dava aula, eu tinha minhas empresas, eu era vice-presidente do Conselho Nacional em Brasília, eu era vice-presidente da FACIAP, eu não sei, a Federação das Associações Comerciais do Estado, sabe? Aí eu era Sim. presidente da associação, vice-presidente da associação comercial aqui, fazia muito trabalho voluntário e eu dava conta de tudo isso. Então Sim. eu tive que me organizar.
Então, eu trouxe a experiência do esporte, eu trouxe e desenvolvi esse método, aliado à neurociência, que faz o quê? Bacana. A gente pensar diferente. Então, Sim. quando você faz isso, e eu implantei esse método já em várias pessoas, implantei em treinamentos presenciais, e dá resultado. Por quê, Márcia? Porque as pessoas precisam fazer o que elas gostam, e não o que os outros mandam. Concorda? Exatamente. Então, se você precisa, aquela coisa assim, você tem que fazer isso. Vou te fazer uma pergunta. Se eu chegar para você e falar assim, Márcia, amanhã você tem que acordar às 5 horas da manhã, e você não gosta de acordar às 5, você vai fazer? Não vai. É. Então, a- o segredo tá assim, nesse passo a passo, que você vai falar assim, ó, amanhã você vai fazer uma coisa diferente. E vai ser assim, ó, você vai pegar e vai tirar tudo que está na tua cabeça e vai colocar num papel. E você vai começar a listar tudo que sai da tua cabeça. Por quê? Porque muitas vezes você nem sabe o que você tem que fazer. E aí, por isso que você começa a procrastinar. E as pessoas falam, você é procrastinadora, você é relaxada, você é desorganizada. Mas não, porque você não sabe o que você tem que fazer. Você não sabe nem por onde começar. E é o passo que você só precisa colocar no papel. Aí, o segundo passo é você ver o que realmente você precisa fazer. Porque muitas vezes não é nem você que tem que fazer. Quando você olha o que você coloca no papel, você fala, nossa, isso aqui não sou eu que tenho que fazer. Isso aqui eu posso delegar, tanto na vida Sim. pessoal, que é uma coisa que você pode fazer na tua casa, com a tua família ou alguém que trabalha para você, ou na tua empresa. Aí, nesse segundo passo, você vai ver, puxa, isso aqui eu deleguei, isso aqui não é minha atividade. E aí você vai falar assim, puxa, veja como já diminuíram as coisas. E não é tanta coisa que eu tenho que fazer assim. Então, esse é o primeiro passo. Eu vou fazer isso amanhã. Eu fiz isso amanhã. Você já vai se sentir mais aliviada, ou aliviado, né? Porque a gente não está falando só. Quando eu estou falando de exemplo para você, Márcia, tá? Então aqui a Sim, gente claro. tem homens e tem mulheres. Depois, no dia seguinte, você vai pegar aquela lista e vai fazer assim: nossa, disso aqui, o mais importante hoje é eu fazer isso. E você vai lá e faz isso. E você venceu. Nossa, eu sou capaz de fazer. Mas faça, fale e faça. Você vai ver, nossa, eu nunca fiz isso. Agora eu já fiz isso. E falei que eu ia fazer e fiz. O importante é você falar que vai fazer e fazer no seu dia. E aí você começa a distribuir o seu dia. Porque muitas pessoas ou muita gente fala, eu te dou 5 dicas para você ser mais produtiva, eu te dou 10 segredos para você fazer isso, aquelas coisas para fazer salto quântico, e vem e faz, faz, faz. Não acontece, não existe milagre. Eu tenho 56 anos. Se chegar uma pessoa e vir falar para mim assim, que você vai ficar milionária da noite para o dia, vou te dar segredos para você ficar rica, segredos para você emagrecer. Não existe. Não Imagina, existe. Não existe eu tô mágica. porque há quantos anos que eu tô com essa mesma mentalidade? Então eu tenho que fazer um processo lento, mas que seja funcional. Lento que eu quero Sim, dizer fácil de eu executar. sim. Eu tenho que fazer uma mudança que eu consiga fazer e seja boa para mim. E Isso é testar. muito E se não interessante. der certo, não fique culpada. Porque daí você vai mudar no dia seguinte. Poxa, essa não funciona muito bem. Vamos fazer outra vez. E esse método que eu falei que eu faço, que eu desenvolvo com as pessoas, é exatamente assim. Você vai testando, testando e aprovando. E pronto. Mas o mais importante é você ter uma agenda. Porque as pessoas muitas vezes não têm agenda e por isso que o dia não cabe em 24 horas. Sim. Concorda, Maria? Sim, na verdade, deixa eu ver se eu entendi. Você tira tudo que está na sua mente para que você tenha clareza de tudo que você precisa fazer. E dentro daquilo tudo que você precisa fazer, você vai eleger aquilo que é realmente importante e vai Primeiro, executar. primeiro você vai eleger o que realmente pertence a você para fazer. Sim, sim, Porque depois que você colocou no papel tudo que você vai fazer, olhar, tudo que você tem que fazer, se tirou coisas que não pertencem a você, coisas que você vai delegar,
Depois a gente, num outro momento, a gente conversa porque o que é delegar, o que é delargar. Sim. E aí você vê, puxa, isso aqui realmente é meu. Agora você vai distribuir que dia que você. Então, É, deu nem tudo, certo. nem não adianta as pessoas quererem encher a sua agenda das 8 da manhã às 6 da tarde. Isso é um outro, eu não gosto de falar de erro, mas é uma coisa que as pessoas, se elas vão querer colocar das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 ao meio-dia, a pessoa também tem que ter pausa, Sim, principalmente quando está começando a fazer a sua agenda. Eu com sugiro certeza. que preencha 70% do dia, porque sempre vai ter imprevistos durante seu dia. E aí você tem que jogar para que você consiga encaixar o que vai acontecer. Você tem que jogar que as pessoas vão te ligar, você vai ter, principalmente no momento que a gente está vivendo, você vai ter que ter imprevistos, que vai ter algum filho que vai encontrar com você, alguma coisa vai acontecer no seu dia. E você vai ter que jogar Imprevistos um compromisso ocorrem. de um dia para o outro. Imprevistos ocorrem, né? Com certeza. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo que fazia da seguinte forma: o que que você acha? Ela vai fazer a agenda dela. Então, ela prepara o primeiro dia, o segundo e o terceiro, ela sempre deixa em branco. Que vai ser aquele dia que ela vai colocar o que ela não conseguiu fazer nos outros 2 dias. Que não adianta fazer da semana inteira, que sempre ela não vai conseguir cumprir. O que que você acha disso, Débora? Hoje em dia, a pessoa que mais entende de produtividade é o Christian Barbosa. Sim. Ele, inclusive, quando ele leu A Tríade do Tempo, quando ele escreveu a primeira versão do livro dele, ele está escrevendo agora Produtividade 4.0. Acho até Ele que foi falava dele que eu exatamente. escutei isso. Acho que foi o Christian Barbosa, isso mesmo. Então, ele tá falando o seguinte, ele está falando para a gente planejar 3 dias. Eu planejo a minha semana, porque Sim, dentro desse meu método, eu explico para a gente planejar a semana, eu faço a revisão todo domingo eu planejo a minha semana, mas o que que a gente faz? A gente planeja a semana e o terceiro dia, quando a gente fala, hoje você consegue ter visão de 3 dias. Por que isso? Você consegue pensar o que vai acontecer amanhã na nossa quarentena que a gente está? não dá. Então, quando eles estão falando de 3 dias, é porque hoje a gente não consegue ter uma visão muito longe Sim, do que dos compromissos e tarefas que a gente tem que fazer, entendeu? Então, hoje a gente tem planejamento pessoal de curto, médio e longo prazo, sim, né? Então, nessa a gente poderia ficar conversando aqui muito tempo, Márcia, mas se a gente ficar falando o que que é a nossa missão de vida, o que que a gente quer de vida de longo prazo, hoje sim. o longo já está trazendo para mais curto, né? Para Claro. médio, porque médio já virou curto prazo, e curto prazo é hoje. Então, Sim, eu trabalho para quem está começando é pensar sempre no hoje. E hoje. faça o hoje. Faça o hoje acontecer. Porque quem vive de passado é museu. O que passou, passou. Ótimo. Faça o teu hoje. E não se frustre. Porque se você não conseguiu hoje, reagende para amanhã. Só avise as pessoas, faça acordo com a pessoa. Nunca deixe a pessoa ou o teu projeto que você não conseguiu fazer hoje sem, eu digo assim, a gente nunca deve ficar com a pessoa com aquela pulguinha assim, eu fiz, eu não fiz, porque se eu não tivesse entrado na tua live hoje, você ia ficar tão frustrado se não tivesse te avisado, certo? Claro. Porque todo mundo ficou esperando que eu viesse conversar com vocês. Mas eu Sim. poderia ter acontecido alguma coisa, que eu viajei hoje, né? Eu fui atendendo uma empresa 130 quilômetros daqui e voltei. Poderia ter acontecido alguma coisa, eu teria que ter te avisado. Então, se as pessoas não avisam o que aconteceu, isso é muito ruim. Isso que eu digo, eu poderia não ter vindo aqui, mas eu tenho a obrigação de avisar. É isso que eu falo. Então, sempre que eu não conseguir cumprir no meu dia, eu tenho que avisar as pessoas, avisar o meu compromisso comigo mesma. É isso que eu tenho que fazer. E às vezes as pessoas têm medo ou têm receio, ou simplesmente, não, eu aviso amanhã. Isso que é ruim. E aí, essa pessoa começa a ter a imagem de uma pessoa procrastinadora. Sim.
Só isso. Por isso que ela cria a imagem dela e ela não é. Ela não é por quê? Porque ela não conseguiu fazer alguma coisa. Entendeu? As E pessoas normalmente, têm a imagem que elas são. e normalmente as pessoas se cobram tanto por isso, né, Débora? Nossa, eu vejo as pessoas se cobrando tanto porque procrastinaram em determinado assunto, procrastinaram em determinado projeto que estão fazendo. E olha só, você traz uma solução super legal, né? Uma outra visão completamente diferente, né? E tão Muito simples, né? interessante. Então, Simples, muito legal. por que que eu falo isso? Porque no esporte, quando eu fui campeã brasileira a primeira vez com 13 anos. Então, a gente não tem, no esporte, a gente tem foco, a gente tem disciplina, a gente tem rotinas, mas eu falo assim, a rotina tem que ser de acordo com o seu momento de vida. E a rotina, não é aquela rotina que tem que ser todo dia a mesma coisa. Você tem que ter, eu tenho a minha rotina matinal. Isso faz a diferença na vida. E você tem que ter a tua rotina para você dormir. Porque a rotina de entrada, a rotina da manhã, faz você ter vontade de você começar teu dia. O que que é isso? Vamos comparar quando a gente vai entrar no avião ou vai fazer uma viagem, né, no navio, alguma coisa. O navio parte e o avião parte, decola. Se você não chegar lá, diferente do que eu estou falando quando a gente faz uma viagem de carro, mas o ônibus também é a mesma coisa. Se não faz um check-in, você tem que fazer um check-in no teu dia, porque você tem que despertar, você tem que ter Sim. vontade de entrar no teu dia. Então você tem que ter umas rotinas assim que acalmem a tua mente, porque as pessoas falam, eu dormi bem. Tá bom, eu dormi bem. O que que é dormir bem? A tua manhã, o teu dia começa na noite anterior. Como que você vai dormir, Márcia? Não sei como que você se prepara para dormir. Sim, normalmente eu faço uma meditação, faço uma oração. E normalmente por exemplo, porque eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã. Ah, Esse, você é do é, meu time, do 5 AM Club. Exceto o final de semana que eu tô acordando um pouco mais tarde, mas eu quero criar o hábito de todos os dias, independente de ser final de semana, acordar às 5. E descansar durante o dia, para criar o hábito mesmo, né, daquele horário. Então, assim, terminando a live aqui, eu já vou pro meu quarto, já coloco uma luzinha mais tranquila, uma musiquinha para ir acalmando o cérebro, porque às vezes o bate-papo aqui tá tão bom que o cérebro fica elétrico, né? Aí eu vou pra cama, já coloco minha musiquinha lá e já começo minha meditação. Eu tenho uns gatinhos lá brincando um pouquinho, tirando a minha mente do trabalho, né? E assim eu durmo. Graças a Deus eu tenho um sono muito bom. E a minha rotina matinal é aquilo que você falou, ela me dá uma ativação pro dia, que é uma coisa impressionante, né? Essa coisa do acordar, do horário que você acorda, daquele, tipo um empurrão mesmo, né? É bem gostoso. Porque, sabe, Márcia, que tem gente que não tem essa rotina e, e faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente fala que a rotina, o dia começa na noite anterior. Porque a pessoa que começa a ter muita variação no horário que vai dormir, muita Sim, variação no horário que acorda, porque aí sim a pessoa começa a não ser produtiva. sim, Porque o horário biológico é importante. sim. A gente tem que conhecer qual é o nosso ciclo circadiano, qual é o nosso ciclo produtivo, porque como o nosso cérebro aprende, tem pessoas que aprendem que elas são mais visuais, outras são mais auditivas, Claro. outras são mais sinestésicas. Isso a escola não aprende, não ensina pra gente. Então, quando eu digo que as pessoas não têm culpa do que elas são, e sim do meio que elas são, onde elas viveram, mesma coisa nossos pais, a gente tem que honrar dia e noite eles, porque eles fizeram o melhor para nós. E é Com como certeza. eu fiz o melhor para meus filhos. Só que no meio que eu fui criada, no colégio que eu estudei, aonde eu vivi, meu cérebro, a minha mente foi condicionado para que eu agisse dessa forma. Sim, E aí, todas as minhas ações que eu tomo, a minha mente, a minha reação, as minhas decisões do meu dia, elas são tomadas, às vezes, incondicionalmente, mas eu acho, então, quando eu estou falando para vocês que eu estou tomando uma decisão
que eu acredito que essa minha decisão, ela está sendo tomada nesse instante, mas ela está sendo tomada com as decisões que todo mundo fala de crenças limitantes, né? Mas é de uma forma que eu já vim lá do meu passado. Então, quando você fala que você está criando um hábito de domingo a domingo acordar às 5 da manhã, porque Sim, a rotina te faz levar esse hábito que tem que ser de domingo a domingo. E as sim, pessoas falam, não, domingo eu vou dormir até meio-dia. Não, porque aí sim você está fazendo. Não te digo que um dia ou outro você não possa, mas até você criar esse hábito. E por sim, isso, não faça meta grande na tua vida. Crie claro. mini hábitos, porque daí você vai fazendo e vai conquistando, vai fazendo e vai conquistando. E aí você consegue sim, consegue alcançar o que você quer. Faça pequenas mudanças. Não queira fazer mudanças bruscas, você vai se frustrar e você não vai conseguir. Com E certeza. assim que você. Por isso que eu falo, o relógio faz tic-tac, né? Tic-tac. E eu falo, meu método é tac, é o tac do relógio, porque enquanto o relógio está fazendo tic, você está fazendo tac. E aí você vai conseguir fazer, porque os deuses gregos, né? Tem o deus Cronos e o Kairos. O Cronos é que você consegue ver o relógio acompanhar, você consegue acompanhar o Deus, o andar do reloginho. Então, o Cronos é o Deus que você faz, você vê o tempo passar. E o Kairos é o tempo que você não vê passar. Eu vou fazer Uhum. uma comparação. Quando você está no hospital, que você vai dar luz nas mães, ou você vai acompanhar o nascimento de uma criança, é aquele tempo gostoso, né? Você está ali, nossa, é uma sensação maravilhosa. Agora, quando você está ali e você está ali numa fase que você está para chegar no hospital, uma pessoa no carro, que ela está sofrendo do ataque cardíaco, ou está com uma né, cortou a mão, que está chegando e tem engarrafamento e tudo mais. Qual é o valor desse tempo? É, O tempo não é o mesmo? claro. Então, o tempo não muda. O tempo, o Deus Cronos, Deus grego Cronos, é esse Sim, relógio que a gente vê passar. E o sim. Kairos, esse Deus Kairos, que é o Deus mais da qualidade do tempo, não da quantidade, e sim da qualidade do tempo, que a gente tem que ver para nós, que a gente tem que sentir o tempo passar. Quando a gente Uhum. sente esse tempo passar, a gente aproveita melhor o tempo. Com certeza. Cons- Conseguiu entender o que eu quis dizer em relação à percepção do tempo? Sim. E a quarentena, Deus é tão poderoso que essa quarentena veio para nós na quaresma. Por quê? Para nós nos ressignificarmos Olha que e interessante. pensarmos no que nós somos, no ser e não no ter. Por quê? Uau. Porque enquanto mais eu corro atrás do ter, menos eu sou. E aí eu fico só correndo atrás. E correr faz com que você não faça o teu tempo passar. É isso. Excelente. Muito bom. Eu acho que essa quarentena vai mudar a percepção de muita gente, não vai não? Esse período que todo mundo está experienciando aí, eu não tenho dúvidas de que vai gerar alguma mudança, pelo menos uma boa parte das pessoas, né? Alguém colocou um comentário aqui que eu estava explicando, eu não consegui ler. Se ela puder repetir ou Acho que teve uma perguntinha. O dia começa no dia anterior. Então, faz isso diferença em dormir mais cedo? não é dormir mais cedo. O que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa tem que primeiro saber quantas horas é necessário para ela. Porque Sim. o ideal é de 6 a 8 horas. Eu não sei quantas horas você dorme. Eu vou te contar a minha história. Chegou uma época da minha vida, eu já tive burnout. Eu já trabalhei muito. Eu já trabalhei muitas horas por dia. Eu cheguei a dormir 1 hora e meia por noite. Não. Uma hora, aquela época que as Olimpíadas foi do outro lado do mundo, eu assisti todos, Olimpíadas não, a Copa do Mundo foi do outro lado do mundo. Eu assisti todos os jogos, aqueles que eram às 2 da manhã, às 5 da manhã. Por quê? Porque eu dormia 1 hora e meia. Meu marido
falava assim, lá já vai o zumbi. Só que eu não tinha sono durante o dia. Eu não tinha sono. Mas até aí, nossa, todo mundo falava, Débora, como você aguenta? E eu sempre de bom humor e produzindo muito. Só que também eu era mais nova. O que que acontece? Você não vai vendo o Kairos vai te consumindo. Porque você só vê o Deus Cronos, né? Porque você vê o tempo passar, o tempo do relógio. Depois eu comecei a dormir 2 horas e pouco, daí você começa a tomar remédio, tomar remédio, tomar remédio. E chegou uma época que eu dormia 3 horas, 4 horas. Nossa. Nossa, quando eu dormia 4 horas era ótimo. Mas isso não é normal. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que descobrir quanto tempo é o ideal para você. Ou os estudos comprovam que é entre 6 e 8 horas. Não vamos dizer que todo mundo tem que dormir 8 horas. Não. Tem gente que dorme 5 horas e meia e está ótimo. Por isso que você tem que descobrir qual é o teu período de sono. E para mim, agora, depois eu passei por sonoterapia, depois que eu tive o burnout, tudo. Hoje eu não tomo mais remédio para dormir, graças a Deus. Já passei por tudo e hoje eu durmo 5 horas e meia, 6 horas. 6 horas é o ideal para mim hoje. Ó, já evolui, até a quarentena me fez dormir melhor. Meu sonho é dormir 6 horas, mas se eu não dormir 8, eu não fico bem. Eu tenho que dormir exatamente 8 horas. Mas então durma 8 horas. Para que você quer Eu dormir durmo. 6? Eu durmo mais pro tempo, né? Aumentar um pouquinho o tempo, assim, 2 horinhas. Para quê? Talvez, ó, depois nós vamos conversar diferente. Você tem que dormir 8 horas. O teu ciclo é de 8 horas. Não, eu durmo, com certeza. Não me privo das 8 horas, não. Mas eu acho engraçado porque eu faço muita coisa. Então, assim, talvez 2 horinhas a mais iriam me cair muito bem. Mas olha, eu faço muita coisa. Eu faço muita coisa e as pessoas às vezes, outro dia que eu acordei às 3 da manhã, mas é que eu acordei e depois eu voltei a dormir. E eu estava produzindo alguma coisa e coloquei nos meus stories. Ah, eu estou fazendo isso aqui. Depois eles falaram assim: ah, você conseguiu fazer isso porque você acordou às 3 da manhã. Eu falei, não, porque eu tenho uma meta grande por dia só. E é isso que eu ensino para as pessoas, é isso que eu ensino para vocês. Não tenha muitas metas no seu dia. Você se frustra. Sim, Eu só tenho uma grande meta e outras 4 pequenas, porque é isso que eu consigo caber na minha mão. que É assim que bacana. eu controlo o meu dia. Eu falo assim, ó, eu não sou contra quem tem 3, 4 filhos, não, mas eu sempre falei para o meu marido, nós, né? Eu só tenho 2 mãos, é isso que eu vou ter, é o que eu consigo controlar. Então, tudo a gente tem que estar no nosso controle, sabe? Claro, eu perdi um filho entre os dois, né? Mas eu digo assim, a gente tem que estar com as pessoas, com as coisas na mão. Por isso que eu digo, o nosso dia cabe em 24 horas e ter o controle da nossa vida na palma da nossa mão. Então, até quinta-feira agora vai ter um... Depois, se vocês quiserem me seguir, entre, cliquem na minha bio, tem um link, vai ter um webinar que eu vou fazer, uma página especial exatamente, os vilões da produtividade. Porque os vilões da produtividade podem ser as interferências externas, que são esses barulhos que passam, as pessoas que chegam numa conversa quando a gente está trabalhando, ou as interrupções internas, que são esses pensamentos que, enquanto nós duas estamos conversando, veio alguma coisa para você na sua cabeça. E aonde que você colocou essa anotação que veio para você agora? Isso é uma interrupção interna, é um vilão da produtividade. Sim. Então, eu tenho, sempre quando eu faço uma live com alguém, ou uma live sozinha, eu sempre tenho um papel em branco. Por quê? Parece que não, mas eu tenho aqui do meus lados a caneta, porque parece coisa aqui comigo, e eu coloco aqui no papel. A partir do momento que eu tiro da minha cabeça e coloco no papel, pronto, eu esqueço aqui, ó, que eu sei que está anotado em algum lugar. Que interessante. Porque senão nós ficamos conversando aqui. Então, para eu estar 100% presente com você, eu não posso ter nada aqui, ó. E sempre vem pensamentos na minha cabeça, certo?
Que E aí eu interessante. tenho que estar sempre com algum papel, alguma coisa anotando. Porque depois que a gente acabar aqui, o que veio na minha cabeça, que eu já passei aqui, claro que eu não preciso estar olhando para cá, para estar fazendo isso. Eu anotei de alguma forma que vai me fazer lembrar. Por exemplo, agora entrou um amigo meu aqui na nossa live, né? O Monroy. Eu sei que eu tenho que passar uma mensagem para ele daqui a pouco, porque eu estou devendo um negocinho para ele. Você vê, eu não estava pensando em falar com o Monroy. Agora ele entrou na live aqui, é um grande amigo meu, um advogado muito bacana aqui de Curitiba. Eu já anotei aqui, eu tenho que passar uma mensagem para ele depois da live. Pronto. Se eu não fizesse isso, eu ia ficar o tempo inteiro que eu estou aqui conversando com você, falando, já anotei aqui, ó. Entendeu? Sim, sim. Fez sentido o A que eu falei Érica, para você? a Érica tá dizendo aqui que ela se sente super mal porque ela dorme só 6 horas. Quer dizer, ela dorme 6 horas e mesmo assim meu dia não rende. Tenho que saber usar meu dia com mais produtividade, pois no final do dia me sinto super mal. Quem que falou isso? A Érica. Érica, mas você precisa. Amanhã eu vou estar fazendo a minha. Eu tenho live toda terça e quinta, às 20h45. Eu sempre falo. Eu falo assim, eu não dou dicas, né? Porque dica, isso, aquilo que eu falei no começo. A gente que tem um método, a gente desenvolve bastante a aplicabilidade deles. Eu passei para vocês, eu não passei dicas, eu dei exemplos do que eu faço, do que eu vivi, porque pensa, agora, acabou de entrar aqui na live, a Tânia Marani, ela é high level do RH da Electrolux. Ela é uma pessoa super ativa e ela, numa live minha, a gente estava falando exatamente de como a gente acordar de manhã. E eu fiz uma única pergunta. O que que você faz a primeira coisa que você acorda? E ela falou assim, eu pego meu celular e olho o e-mail para ver se o pessoal da Suécia já me passou algum e-mail, porque a matriz deles é na Suécia. Sim, Não, Tânia, para. A primeira coisa que eu faço é meditar. Você tem sim, que meditar para quê? Para você baixar. Você tem que começar. Porque mesmo durante a noite a gente começa a pensar. Às sim, vezes a gente sonha. E ela falou assim: verdade, Débora. Depois ela me agradeceu e falou assim: eu fazia muito tempo que eu não me lembrava disso. sim. E ela tá rindo ali, ó. Por quê? Ela começou a meditar de novo. E ela passou isso para outras pessoas. Sim, Porque é a gente começa a fundamental. entrar no piloto. Alguém falou assim que acorda às 6 horas e já pivota automático. Que a gente começa a entrar no piloto automático. E agora medito todos os dias. Ó, Tânia, ó, Lindo. Muito veja, bom. numa live que ela participou comigo, que a gente é amigas, tudo, ela está fazendo e está voltando. Porque a gente entra no piloto automático. Vocês assistiram aquele clique, o vídeo, aquele filme Clique? Já assistiu, Márcia? Não, não. Assistam, eu super recomendo. Por quê? Porque o clique é exatamente o que acontece na vida da gente, ou acontecia antes do piloto, antes da gente entrar nessa quarentena. Eu não vou dar. Até tuas irmãs estão meditando? Agora você tem que trazer tuas irmãs para minha live também, viu, Tânia? Pelo seguinte, vai assistir. O que que acontece? Eu não vou dar spoiler, porque senão depois no final do filme vocês vão querer. Opa, vocês não vão querer assistir o filme. Mas as pessoas entram no piloto automático. Você levanta e já está indo fazer as coisas. Levanta, não sai da cama. Eu medito na cama. Se você quiser levantar e fazer do lado do chão, às vezes eu faço. E eu passo essa meditação, como eu passei para a Tânia, eu passo para quem me dá vontade no dia. Sim, Normalmente passo para umas 10 pessoas. Eu faço a minha meditação primeiro e depois eu passo para umas 10 pessoas. Sabe quando você pega teu celular e fala assim, ó, hoje eu vou passar para essa? O que sim, me vem na cabeça? Porque se me faz bem, eu faço bem para outra pessoa. claro. E tem um site, o aplicativo, ele é muito bacana. São meditações guiadas. E faz todo dia. Todo dia. Então, Tânia, se eu mandei para você um dia, você já recebeu a minha meditação. É porque são as pessoas que me vêm no dia. São as pessoas que eu quero lembrar. Isso Sim, é uma gratidão.
que eu falo assim, Deus, me inspire para quem que eu preciso mandar essas meditações hoje. E, tem vezes que eu passo assim no meu celular e falo, nossa, essa pessoa faz tanto tempo que eu não vejo, que eu não falo com ela. E é engraçado que eu recebo de volta. Então, uma coisa que a gente precisa fazer no dia é agradecer. Pelo quê? Pelo que a gente é grata. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou contar para vocês a minha rotina matinal. Isso, Então, eu ia te pedir. a minha primeira coisa que eu faço é meditar. Depois que eu medito, eu tenho meu caderninho da gratidão, porque eu vi que você faz oração e tudo mais. A gente deve agradecer eternamente. Eu tenho um caderninho. Já te respondo aí, Carla. Eu tenho um caderninho. Se eu esquecer, depois você me passa um direct, tá bom, Carla? Eu tenho um caderninho aqui, ó, que a gente chama um caderninho da gratidão. Nesse caderninho da gratidão, toda manhã, eu escrevo 5. Ó, tá vendo que é tudo ligado à mão? Claro, Sim, é com a mão que eu jogava a minha bola, tá? 5. 5 por quê? Porque o controle da vida é na palma da mão, tá bom? sim. E às vezes, a maioria dos dias, eu tenho muito mais a agradecer do que só 5 itens. Mas por quê? Porque às vezes durante o dia a gente entra nesse piloto automático e dá uma moleza na gente, dá uma tristeza, né? Aí você pega esse caderninho, e esse caderninho eu começo a olhar pelo que eu sou grata, e ele é uma forma de você levantar a tua energia durante o dia. Então aqui, ó, todos os dias eu escrevo, ó. Todos os dias eu escrevo o meu caderno. E sabe o que eu agradeço? Às vezes, pelo almoço que a minha funcionária fez para mim. Ou, por outro dia, eu fui atravessar uma rua e uma senhora, desculpa a ignorância, meditação é tipo de oração, a gente já fala da meditação. Outro dia eu fui atravessar a rua e uma senhora quase, quase foi atropelada. Mas por que eu coloquei de agradecer ali? Porque sabe aquele dia que eu estava com a preguiça de ir num lugar que eu estava indo aqui perto de casa? Mas eu falei, não, eu vou porque eu combinei com essa pessoa que eu ia lá. Mas a minha preguiça de sair de casa estava tão grande, mas a minha disciplina que eu combinei, eu ia. Sabe aquele negócio que eu falei de você avisar a pessoa e ir lá? Mas o que que era? Deus me falou, Débora, você vai porque você combinou e tem que ir? É porque eu fui salvar a vida daquela senhora. Que Ela ia, legal. ela ia Uau. ser atropelada. Mas não era nem por isso, porque isso para mim é uma obrigação. Mas sabe o que que eu agradeci aqui? No final, eu voltei, eu salvei a senhora, eu falei, deixa eu lhe ajudar para a senhora atravessar a rua. Ela, mesmo de máscara e tudo, ela falou, não, não precisa, minha querida. Depois dessa, eu vou te lembrar de você todos os dias quando for atravessar a rua. Eu nunca mais vou me antecipar na frente de um carro. Olha que legal. Então, isso tem preço. Então, se você colocar tudo isso no teu caderno, mas agradeça pelas pequenas coisas. Não pelo só que você faz, mas pelo que você recebe. Sim, o Milagre da Manhã, já estou fazendo, as práticas realmente é muito boa. Esse livro, Milagre da Manhã, é fantástico. E esse Então, Milagre da Manhã, olha que coincidência. Hoje eu estava ontem à noite eu estava conversando com uns amigos de um curso que eu estou começando com essa rotina de acordar todos os dias às 5. Isso já tem um mês mais ou menos. Mas eu quero estender para os finais. Aí hoje eu fiz um stories eu falando, gente, alguém que já leu esse livro, eu por vi, favor, me dê um feedback, porque tanta gente falando desse livro, né? ele Que é bacana. Olha que excelente. coincidência. E além do mais, esse livro, agora já acabou, mas tinha um aplicativo dele que ele fazia a rotina dele certinho do Milagre da Manhã. E tem umas amigas minhas que elas faziam essa rotina, e elas falam, nossa, acabou a rotina deles, acabou
a guiada, né, dele de fazer a parte do milagre da manhã, elas estavam perdidas. Eu falei, agora deixe lá. Agora, mas façam sozinhas. O que que é a diferença entre meditação e a oração? A oração é o que você faz, ou você escuta uma oração e ela é conduzida. A meditação, ela é uma parte que você respira, você se conduz na sua respiração, na sua meditação. Não é nada daquelas coisas que tem que ter o incenso, que tem que ter a... Você não vai virar, você não vai ser um budista, você não vai ser um monge lá da... Não, não. Porque se você quiser ser, vai. É maravilhoso. Mas é um momento que você vai se reconectar com você mesma, aquele ser seu interior. Nada é por acaso. Isso aí, ela está falando, nada é por acaso dela, está falando do livro do Milagre da Manhã. Sim, Deus está falando que é bom e você tem colocado no teu stories hoje, Márcia. Então, o que que acontece? Esse momento de meditação é o momento que você vai colocar teus chakras em ordem, você vai alinhar você vai ser... É uma paz que você vai aprender a fazer a tua respiração, entendeu? Você vai aprender a respirar, porque durante o teu dia, sabe quando você dá essa respirada? É isso que às vezes você precisa respirar para você até tomar uma água. Porque às vezes num casamento, uma respirada, ou nossa ou deles, faz toda a diferença, né? Eu tô casada há 35 anos, 6 anos de namoro, 41 anos com a mesma pessoa. Então, a gente aprende as coisas, né? E é isso. E eu não meditava antes, não. Então, primeiro eu faço isso. Primeiro eu faço, né, a meditação, depois eu faço esse caderninho, depois eu tenho esse outro caderno que eu preencho aqui, ó. O que que é? Esse outro aqui, que eu começo na noite anterior, então acabando a live aqui, um pouco antes de eu dormir, eu faço assim, eu respondo 3 perguntas. Primeiro, o que que eu fiz de hoje que eu fui sensacional, espetacular, ou o que que eu achei que eu fui fera, entendeu? Para não dizer foda, que eu não gosto muito de falar palavrão, entendeu? O que que eu fui de melhor? Eu escrevo. 2, putz, isso eu dei uma mancada hoje, eu não posso repetir mais. Eu escrevo. E 3, o que que eu fiz hoje que eu tenho que continuar repetindo sempre? 3, porque lembra o pódio, né? Uhum. As Então, eu duas sempre... primeiras eu sempre faço, essa terceira eu não fazia, não. Vou fazer também. Muito boa ideia. Mas escreve todo dia? Não, eu só me pergunto, o que que eu fiz de bom hoje? O que que foi legal que surgiu de mim? E o que que eu fiz que não foi legal, que saiu de mim, né? Com uma pessoa ou comigo mesma, alguma coisa assim. E o que que eu posso fazer para melhorar? Esse outro aqui é o que eu faço, que eu repito, assim, sabe? Que eu estou fazendo, que eu achei que ficou legal. Aí, eu fecho o caderninho e vou dormir. Né? Isso aqui, isso é de noite. E de manhã, então, eu meditei, preenchi da gratidão, aí eu pego esse caderninho aqui e eu leio. Quer dizer, eu estou rememorando o que eu estou fazendo, o que eu fiz ontem. Então, eu li o que eu fui bem legal ontem, o que eu fiz. E aí, o que eu não fiz, que eu não vou repetir. E aí, o que eu fiz, que eu tenho que repetir. E aí, eu coloco a minha grande meta do Que dia. legal. A grande meta, o big win, a rock, o que você quiser dizer. Mas no meu método, eu falo que é uma meta. E essa grande meta, sabe o que às vezes é a minha grande meta? Outro dia era fazer massagem. A pessoa vai falar, numa live, até que na live, eu coloquei aqui, e eu falei, a minha grande meta de hoje é fazer massagem. Se eu não fizesse a minha massagem naquele dia, eu não ia aguentar fazer tudo o que eu tinha que fazer no resto do dia. Então, para Uau. caber o teu dia em 24 horas, você tem que saber que aquele dia, às vezes, é você deitar e dormir no meio do dia. Ou é você assistir um filme, fazer alguma coisa, porque senão teu dia não cabe em 24 horas. Porque você tem que dar essa pausa. Sim. Por isso que meu dia cabe em 24 horas. E eu faço assim, depois do almoço, eu faço meu power nap. Eu durmo depois do almoço. Coisa que eu não fazia, aprendi a fazer na quarentena. Meu pai dormia
todo dia depois do almoço, 5, 10 minutinhos. Esse sono a gente diz que para mulher é sono da beleza, né? Mas é sono Minha irmã fala, soninho da reparador. beleza. Ela dorme todos os Mas dias. é sono reparador. Pronto. Depois Faz faz um quantos exercício. minutos? Quantos O quê? minutos, Débora, você dorme depois do almoço? Eu durmo 20 minutos. 20 Não minutos. pode passar de 20. Não pode passar de 20, porque daí já. Aí você já entrou no sono, que daí já começa a dormir, aquela dormida muito grande, você atrapalha, daí você sai do ritmo, entendeu? É de 5 a 20 minutos. Ele É, repara mesmo. Aí você depois você faz um exercício, toma seu banho gelado, ou pelo menos um banho de contraste, porque aqui agora está muito frio. A Cris entrou ali, é uma amiga minha daqui, né, Cris? A gente sabe que está muito gelado, e hoje para fazer aquele banho gelado no final foi demais, mas foi bom. Porque o banho gelado, o banho frio? Porque ele te dá aquela energia para você começar o dia bom. E ali embaixo você faz o quê? Você faz, manda palavras, você faz aquele comando de poder para você. sim. Teu dia vai ser bom, teu dia vai ser isso, eu vou fazer aquilo. E pronto. Mas joga teu banho frio no final, Cris. Joga aquela água gelada, pelo menos 1 minuto de água gelada. É o que eu tenho feito. Eu sempre tive muito hábito de tomar banho quente, muito quente. Eu Então, o não. que que eu tenho feito para acostumar? No verão eu pretendo tomar gelado, porque no verão é tranquilo. Mas agora o que eu tô fazendo? Eu entro no banho quente, lavo minha cabeça, tudo, ensaboo o meu corpo. Mas na hora de enxaguar, eu abro no máximo gelada. Então fica aquela água fria, ou pelo menos natural. E tem sido maravilhosa. Dá aquela acordada que, assim, é fantástico. Fantástico. Pronto, pronto. Então, o que que acontece? E aí você deu aquele choque pro teu dia, você vai ver que a tua energia é outra, você vai começar a ter menos gripe, a ter outras coisas. E aí, olha, é, Fantástico. é fantástico. Veja o seguinte, aqui entrou um outro amigo meu, o Fauês. O Fauês é fantástico também, ele fala muito sobre estratégia. Olha, a gente, quando a gente fala, né, eu estou vendo que tem gente, bastante pessoas da tua roda que já passaram por aqui, estão com a gente. E as pessoas que a gente tem de relacionamento, a gente gosta de falar. Porque ele fez o curso comigo, até quinta-feira vocês assistam o meu workshop, vocês vão gostar. Ele fez um depoimento lindo. Ele fez esse Bacana. meu workshop das 24 horas, né? E ele deu uma crescida, gente, foi fantástico. Patrícia, Legal. por que você não consegue tomar banho, Patrícia? É só você desligar a água e deixar a água cair em você. Se dá um choque assim, ó, geladinho, mas Paty, depois se eu desperta. conseguir, você consegue. Porque eu nunca vi uma pessoa para ter tanto medo de água fria que nem eu. Então, faça como eu estou fazendo, que vale a pena. Começa no quente, vai esfriando, depois você dá só aquele choque no final. Delicioso. E só vou te fazer uma pergunta, Patrícia. Quem é mais forte, você ou a água gelada? Ótimo. Né? Você já começa o teu dia melhor. Se você ganhar da água gelada, o teu dia vai ser... Não, que frio. Jesus, Tônia, é frio mesmo, mas tudo bem. Olha, Ai, agora deixa para você terminar, né? Friorenta, eu sei, é friorenta, mas venha morar em Curitiba que a gente dá um jeito. estamos quase terminando, Débora. Deixa eu te agradecer, senão o Instagram vai derrubar a gente já já. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Débora, qual que é o seu Instagram para eu passar para a turma aqui? É É Débora, Débora H, meu nome tem H no final, D de dado, Z de zebra. Débora com H no final, então é Débora com H no final, D, H de hora, H de hora, D de dado, Z de zebra. D de dado, Z de Isso, zebra, tá? isso. Aí vocês olham lá no meu Instagram, ó, tô colocando ele aqui, ó, tá? Ótimo. Tá. Entre E se lá, quiserem conhecer. começa a me seguir. Beleza, Ó, beleza. coloquei aí, Colocou aí, tá bom? Débora? Aí, pronto, Aham. pronto. E se quiserem me seguir, vai lá no Márcia Pereira Mentora, tá? Estou sempre fazendo lives, nós estamos numa cinquentena de lives, 50 lives, Débora, né? Eu tô Aproveitando, vendo, isso. fazendo muita live aí, trazendo muita contribuição para os profissionais que estão migrando para o online, né? Para aumentar todo esse
percurso aí, porque hoje a gente precisa estar no online, tá? E Débora, muita gratidão pela sua disponibilidade, muita gratidão, pessoal, pela presença de todo mundo. E tamo junto aí, tá bom? Todo mundo Com adorou, pelo certeza. jeito. O pessoal tá aqui falando que amor. Bacana. Que bom, que bom. E olha que legal, o teu começa às 8h01, o meu começa às 8h45. Então, dá tempo de terminar a tua e ir para a minha. E pra lá, isso aí, isso aí. Gente, um beijo enorme para vocês. Uma linda semana aí para todos e fiquem todos com Deus, tá? Sabe como que a Beijo. gente, Marta, sabe como que a gente faz para terminar? Eu falo, eles tirem uma foto nossa, postem no stories deles Vamos também e fazer nos marquem. um print aqui, Débora? Vamos fazer um Isso print aí, ó. aqui para. Faz um print, marca aí e posta que deixa de reposto todos vocês. Bacana. Pronto. Isso aí, ó. Isso aí. Gente, Tá beijo bom? enorme. Muito obrigada. A gente vai Obrigadão se por estar com falando, vocês esse Débora. Um tempo. beijo, querida. Sucesso para você. Você também. Tchau, 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 tchau. Marta.